Olá, sejam muito bem-vindos à Masterclass da Iniciativa Energia. O Energia é o maior programa e o mais completo de formação empreendedora e desenvolvimento de startups para o setor de energia e sustentabilidade promovido pelo MIT RIP Rio. Nós temos nesse primeiro ciclo, como patrocinadora, a empresa Furnas. E a gente tem aqui, conectados nesse grande programa, empreendedores, pesquisadores, profissionais das empresas de energia e graduandos para poder acelerar a transformação digital e também a transformação energética a partir da inovação. Nesta Masterclass, nós vamos receber Jorge Elias, diretor de inovação, agilidade e transformação digital da Inova. E com a palestra, Inovação no Vale do Silício e o profissional Muito bom aí. Luiz. Legal, cara. Muito bom aí, realmente te recebendo nessa bancada aqui da Masterclass do Energia. E para que você possa trazer aí o conteúdo, que é um conteúdo super interessante dentro da palestra para a gente falar sobre inovação no Vale e também do profissional autogerenciável, que é muito interessante, que a gente vai saber um pouquinho mais como ele funciona. E, ao final, nós vamos ter aí as perguntas e respostas dentro aí do contexto do que a gente vai estar ouvindo aí, que o Elias vai estar passando para a gente. Então, Elias, fica super à vontade para compartilhar a tua apresentação com a gente aqui e boa sorte aí no conteúdo. Muito obrigado. Eu primeiro gostaria de te agradecer pelo convite, parabenizar você e todo o time aí do MIT RIP Rio, que está fazendo esse trabalho incrível, Esse Energia aí é algo realmente impulsionador para o nosso ecossistema de inovação e precisamos muito desse tipo de iniciativa, sobretudo com a referência dessa, que é uma grande instituição global líder nesses movimentos, do qual eu fico muito honrado de estar aqui com você, fazer parte, e todos os que estiverem nos ouvindo aí, estiverem compartilhando também desse conteúdo que a gente vai trocar aqui. Espero que seja de forma realmente impulsionadora, que eles tenham uma contribuição realmente no dia a dia deles, na vida prática, porque a gente vai falar muito disso, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para darmos inícios aí, sem grandes delongas, até porque no final teremos perguntas e respostas, já vai ser aí um momento muito bom. E é isso. Vamos lá. Então, nós vamos falar aqui hoje de inovação no Vale do Silício e o profissional autogerenciável, Como o Mandarino colocou, é um termo que eu cunhei aí em 2019, depois de ter retornado da Califórnia, do tempo que fiquei no Vale, que eu vou comentar com vocês. E vai ser muito bacana essa troca aí, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, fazendo aqui uma breve apresentação aí do meu background, Eu sou engenheiro elétrico eletrônico, também tenho MBA em gerenciamento de projetos pela FGV aqui do Rio, e uma pós-graduação em inovação, gerenciamento da inovação e transformação digital, com foco em metodologias ágeis, que cursei na Califórnia, nos anos 2018 e 2019, que estive lá. Vai ser também um ponto que a gente vai trocar muito sobre esse universo, tá? Então, são 23 anos aí que estou completando de trajetória profissional, todas elas navegando aí em estratégia de negócio, em desenvolvimento de produtos, tanto da área industrial quanto da área tecnológica, e tenho trabalhado muito aí inovação e transformação digital, através da Inova Consultoria, que o Luiz comentou, que sou diretor de inovação, transformação ágil e transformação digital. Um outro ponto também que eu me aventuro e que gosto muito, que é também lecionar, então sou coordenador e professor de uma pós-graduação em transformação digital, inovação, do BBI of Chicago, que é o Business Behavioral Institute, que também é muito bacana poder essa troca, e tenho feito palestras aí em universidades, empresas, instituições privadas também. É isso. Passando aqui rápido na minha timeline, que eu acho que vai ser uma coisa bacana para conectar vocês, porque essa ideia da inovação, muitas vezes, há pessoas que a gente troca ideias sobre esse assunto e diz quem entende bem a conexão desse tema, ou às vezes como conectar ele com a sua vida, com a sua vida prática, principalmente a sua vida profissional. E aí eu vou trazer aqui, mostrar para vocês um pouco como isso começou na minha vida e como a gente chega até essa história no Vale do Silício, que é um grande centro de inovação global e certamente o principal até hoje, eu vou trocar isso com vocês. Tá? Em 1999,
iniciei minha carreira profissional e passei por algumas organizações, né, em projetos, em consultorias, né, a CSN, a Ambev, Petrobras e, principalmente, quero destacar para vocês a Kodak. Né? Eu passei 5 anos na Kodak e foi muito aprendizado. O que eu quero dizer para vocês? A Kodak é um case global, né, de como não fazer inovação ou mesmo fazê-la, que é o pior, e abandonar. E aí, a Kodak, que era uma das 10 maiores empresas do mundo, nas décadas de 80, 90, ou seja, por algumas décadas, ela foi líder global e ela, em 75, 76, construiu a primeira câmera digital. Só que ela não quis dar sequência com esse projeto porque deixou de lado por acreditar que iria ofender o seu core business, ou seja, aquele negócio principal. Então, ou seja, uma primeira dica é perceber o seguinte: esta empresa, que hoje a maioria, né, das pessoas que estão aqui nos ouvindo nem a conhece, ou no máximo ouviram falar, ela praticamente sucumbiu, porque em 2007, né, com o lançamento do iPhone, ela praticamente deixou de existir no mercado gráfico e fotográfico, que era onde ela atuava. Então, a Kodak, por ser uma global deste mercado, deveria ter sido protagonista, não quis, e algumas décadas depois acabou sucumbindo. O bom para ela foi que durou algumas décadas. No dia de hoje, isso não demora tanto. Então, espero que vocês entendam que uma das coisas que eu aprendi na Califórnia, já vou começando a compartilhar com vocês, é que se tiver alguém mudar o seu negócio, mudar a forma como você trabalha hoje, que seja você o primeiro, né? E que não se espere alguém vir mudar, que pode ser tarde demais. Então, você que está fazendo uma startup, você que pretende desenvolver uma solução, lembre-se que você tem que adaptar-se o tempo todo, tem que criar inovação constante e não ficar estagnado ou mesmo tentar ficar esperando para ver o que vai acontecer. Você tem que ser protagonista, seja seu protagonista, porque lá eu passei muitos apertos, depois a gente acabei fazendo uma mudança, né, de transição, né, de carreira, e aí em 2010 eu fui para a 3M, justamente porque eu queria inovar, queria buscar inovação, eu queria sair daquele cenário que eu tinha vivido, né, completamente contra a inovação e mergulhar nela. E na 3M eu passei, né, quase 6 anos, foi muito bom, né, foi um período em que eu aprendi muito. A gente, né, essa imagem que vocês veem aí foi no Texas, né, em Austin, onde eu fiz parte do grupo global, que eram 18 líderes, né, de países globais da 3M, que a gente desenvolvia soluções inovadoras, produtos, né, desenvolvia projetos de forma convergindo, né, as soluções para atender o mercado global. Então, foi um período muito bom, aí já completamente protagonista, de fato, da inovação e acelerando esse ciclo. Em 2016, eu recebi um convite da Oi, né, que foi bem desafiador para mim em termos de liderança, que era para liderar mais de 500 pessoas na Regional Sul, né, e fazer com que a reestruturação que estava em curso na Oi naquele momento pudesse atingir as áreas de engenharia, a área de projeto, com excelência operacional, né, e agilidade. Né? Então, isso foi um período em que também muito bom de transformação digital, buscar realmente automatização. Eu vou trocar isso com vocês. Em 2018, 2019, como comentei, né, estando na Califórnia, eu, na verdade, deixei a Oi para ir para a Califórnia. Era um objetivo, uma realização, aquilo que era um sonho de menino virou uma realidade, já um objetivo pessoal e profissional. Então, viver na Califórnia, né, passar esses 2 anos lá para estudar, né, eu fiz o MBA que eu comentei com vocês em gerenciamento da inovação e transformação digital, e participei do Centro de Inovação Aplicada, que é esse Apply Innovation Center. Né, o ICI Apply Innovation Center é um centro de inovação, é um hub, né, que reúne mais de 200 empresas e que é muito forte. Eu vou apresentar para vocês rapidamente dele aqui daqui a pouco. E, por fim, né, desde 2000, né, forte aí com a Inova, né, já há 3 anos a gente ajudando organizações públicas e privadas a fazer melhor, né, inovação, a tecnologia e também a gestão ágil e a transformação digital. Tá certo? Então, sem grandes delongas,
falando aqui, né, uma coisa que eu pergunto, que eu escuto muito, né, por que o Vale do Silício é uma das regiões mais inovadoras do mundo, né? Essa foto aí, ela é proposital, né? Eu fiz um projeto, né? Tive a satisfação de participar de um projeto por 3 meses no Uber, né? No Google. No Uber também, mas esse aqui do Google que eu vou comentar com vocês, que através desse Centro de Inovação Aplicada, eu participei de um projeto deles que tinha a ver com o Kill It Google, né? Alguns de vocês podem conhecer, outros não, mas existe um site chamado Kill It Google, onde o Google compra organizações e geralmente, às vezes, até mata elas mesmo, né? Para poder elas, quando for o caso, deixar de existir, para que eles assumam aquele mercado, né? Aquele modelo de negócio como um produto dentro da Google. Então, isso é muito bacana, né? Porque ali a gente estudava sobre, né, toda a análise de dados direcionada a esse movimento, né? A essa ação deles muito frequente. E aí, explicando por que o Vale do Silício, né? Que é uma região, né, das mais inovadoras do mundo e ainda é referência como a mais inovadora, né? Lá nasceu empresas como Google, que eu acabei de comentar, HP, né? Alguns bons anos atrás, que até hoje segue sendo referência global, e outras, né, que se não nasceram, cresceram, como Microsoft, né? E temos a Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, nasceu lá numa garagem, mas a grande parte, né, desse movimento é que a universidade é a matriz do ecossistema. Então, estamos aqui, né, no movimento do MIT, né, global, conectado, né, através de figuras como o Mandarino e toda a equipe, o time, fazendo esse movimento do Energy In através do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Então, ou seja, é uma universidade, é uma instituição de ensino que é protagonista de diversos movimentos. E é assim na Califórnia, né? A universidade é a matriz desse ecossistema. E para que vocês tenham uma noção, né? Esse daqui é o UCI Apply Innovation que eu comentei com vocês, se chama COVE, né? É o apelido dele. Aí tem algumas fotos, né? Quando eu estive lá. Mas o que esse centro representa, né? São 6 bilhões, né? Ou pelo menos eram alguns anos atrás, pode ser que certamente hoje seja mais, mas no mínimo 6 bilhões de dólares anuais de investimento em projetos inovadores de estudantes, como alguns de vocês que estão aqui assistindo a gente, né? Investimentos de investidores, mentores, laboratório e indústria. Então, você vê que dentro tinha 200 empresas, de todas essas você conhece, Salesforce, Uber, que eu comentei, o Google, dos quais, através desse centro, me conectei para os projetos que eu participei, que foi um aprendizado mesmo, né? Depois de 20 anos de carreira profissional, eu me submeti a esses processos como um aprendiz, para a gente entender como isso tudo funciona, e é muito bom. Por isso que é tão bacana esse tipo de movimento do Energy In, que traz esse tipo de conexão, né? Traz vamos dizer assim, centraliza uma referência para que vocês que estão desenvolvendo uma startup hoje, que já tem startup que querem escalar, que já tem, né, necessidade de um investimento, que fazem, vamos dizer, essa roda girar, um universitário, um aluno que quer empreender e fazer o seu movimento, precisa estar conectado com esse tipo de iniciativa, com esse tipo de hub, porque isso é fundamental para esse processo. Então, e eu diria mais, grande parte do aprendizado que a gente tira nesse tipo de ambiente, nesse tipo de estruturas, assim, descomunal, é imensurável e também inestimável, porque há uma troca, né? Não há, é necessário trocar, pessoal. Digo para vocês, networking, aprendam, né? A gente tem uma mania de tentar guardar tudo para nós, não faça isso, troque, né? Quanto mais você puder trocar, quanto mais você puder ouvir, quanto mais você puder aprender, é fundamental sobre aquilo que você quer fazer. Lembrando que o que você pretende fazer, ou o que você já faz hoje, tem que resolver alguma dor, tem que resolver algum problema real. Então, se você resolve alguma dor, resolve algum problema real, ou quer resolvê-lo, você precisa ouvir quem tem essa dor, né? E precisa ouvir o máximo de pessoas e empresas, organizações possíveis para que você possa acelerar. Então, em ambientes como esse, isso acontece muito. Então, por isso que a gente, né, o falar, né, de uma região como o Vale do Silício,
é muito inovadora, e tem outras, né? Em Israel, né? Em Portugal também vem se desenvolvendo muito forte, a China, enfim. Mas são ambientes que criam esse tipo de conexão. Então, aqui, né, vamos fazer parte, vamos também integrar esses tipos de movimento, como o Energy In aqui do MIT RIP, Rio de Janeiro. Aqui. Muito bom, tá certo? E aí, pessoal, vamos agora ampliar um pouquinho o nosso espectro, e aí vamos entender o seguinte, o que empresas buscam na inovação? Que aí eu vou conectar com essa pergunta. Eu gosto muito de pergunta porque ela nos move, né? Eu acredito, essa frase não é minha, né? Vocês já devem ter ouvido, mas a gente escuta muito que as perguntas nos movem, né? Porque a resposta, no caso, ela pode até ajudar a dar os passos, né? Porque é fundamental. Através das respostas, nós vamos dando os passos. Mas é as perguntas que impulsionam, né? Então, o que as empresas buscam na inovação? Então, você quer fazer a sua startup, você que já tem, ou você que está numa empresa que você quer, né? O que ela vai buscar na inovação? Então, eu vou trazer 4 pontos aqui que eu acho que deve estar dentro de qualquer resposta que você pensou aí. Eu vou trazer 4 pontos. Depois, a gente vai dando vamos dizer assim, a gente vai emergindo, né? A gente vai convergindo nesse processo. E aí o primeiro ponto é otimizar processos, certo? Então, a inovação, a empresa também usa de forma interna, ou mesmo quando ela vai solucionar algum problema de uma outra empresa ou de várias pessoas, é para otimizar um processo, né? Quando você, por exemplo, vê o Uber que nasceu, ele otimizou o processo de transporte em que eu vou me conectar com aquele serviço que vai me levar de um ponto a outro. Então, um processo que foi otimizado, que foi, né, melhorado a experiência daquela conexão, que antes você tinha que ir lá fora na rua, esperar um passar, um amarelinho para você, aqui no Rio, né, um amarelinho, né, mas pelo Brasil, o mundo afora, e os táxis, né, antigos. Então, você está otimizando um processo dentro da empresa, você vai otimizar ali uma cadeia, de uma rotina, né, de execução de alguma tarefa fundamental para entregar o valor que a empresa tem que entregar. Ok. Segundo, gerar valor. Ou seja, uma inovação que não gera valor não é nem inovação. Então, ela tem que gerar valor, ela vai ter que, né, gerar uma nota fiscal, como se diz, né, ela vai ter que ter um produto que, de fato, entregue algum valor para resolver uma dor. Então, isso é um segundo ponto. Terceiro, ser mais competitivo. Porque a empresa que não é inovadora, a empresa que não se projeta dentro do seu mercado como protagonista, que não impulsiona as mudanças, né, no mercado onde está inserida. Né? Você, por exemplo, aí que tem a sua startup, o que vai fazer? Essa sua solução, ela tem que ser competitiva e tem que promover melhorias, mudanças e novos produtos que criem novos modelos de negócio ou, quem sabe, até criar novos mercados. Né? Então, como fez o Netflix, por exemplo, né, que cria ali, né, completamente um modelo de negócio completamente novo, através do streaming, né, para poder fornecer serviços de entretenimento online. Então, isso é ser mais competitivo. Aumentar a produtividade. Obviamente, todos nós também queremos ser mais produtivo, toda empresa precisa ser mais produtiva, porque o time to market, né, tem que ser reduzido. Quanto menor for o tempo, né, que um produto, algo que você está desenvolvendo, chega no mercado, é melhor. Obviamente que por isso tem o ágil, né, as metodologias ágeis, toda a agilidade, a cultura, né, envolvendo esse universo da agilidade, é para impulsionar isso também. Porque você tem que ter um time to delivery, né, ou seja, um tempo de entrega muito menor, para que você possa ser mais competitivo. Porque imagine, por exemplo, o mercado de logística, né? Aqui no Brasil, global, né? Mas que estão aí todas essas empresas que fazem transportes logísticos, né? E que, como o próprio iFood, né? Que é uma empresa de logística, em sua essência, embora de comida, mas logística, né? Transporte de comida, e outros, o Rappi e outros, nasceram para isso, né? Para aumentar essa competitividade, porque o time to delivery, né? O tempo de entrega, o time to market tem que ser tudo menor. Mas, no fim das contas, o que elas buscam? Mais lucro e menos custo. Sabemos que, no fim de tudo,
é sobre isso, né? Mais lucro e menos custo. Mas beleza, muito bacana isso, né? Mas quem realiza tudo isso? Então, fizemos uma resposta e já vamos com outra pergunta. Quem realiza tudo isso? Quem realiza tudo isso, pessoal, são pessoas. Então, é tudo sobre pessoas. Todos os exemplos que eu dei, empresas, soluções que eu citei, né, elas são feitas por pessoas e elas são entregues para pessoas. Né? Então, eu digo, né, para vocês que, beleza, a tecnologia ela é importante? É. Mas essa imagem é para poder mostrar o seguinte, de forma muito clara. Existe uma ideia de que há uma guerra de braço entre pessoas e tecnologia. Claro que tecnologia tem reduzido alguns empregos, né? No caso, mais especificamente, reduzindo algumas profissões, né? Que estão ficando automatizadas, eu sei. Mas essas mesmas pessoas, se elas se preparam, se elas se modificam, né? Se elas melhoram, se elas evoluem, elas vão fazer outra atividade, porque pessoas mudam, né? As profissões não. Então, profissionais mudam, se adaptam. Profissão, sim, pode acabar. Profissionais, não. Basta se adaptar. E fazer o uso da tecnologia. Lembrando sempre que tecnologia é meio. É um meio, hoje, basicamente fundamental, sim, mas ele é meio. Né? Pessoas estão na origem e no destino. Né? Eu lembro de uma frase do Simon Sinek, né? Que é um americano também de muito sucesso aí, que fez o Golden Cycle, né? Eu imagino que a maioria de vocês deva conhecer. Ele diz uma frase seguinte: 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, para você entender de negócio, você tem que entender de pessoas. Então, lembre-se, é sobre pessoas. E aí, seguindo essa lógica e essa ideia tão fundamental nesse processo, eu quero trazer uma coisa para vocês aqui bacana. Inovação vem das pessoas, como eu comentei, não da tecnologia. Aí eu vou trazer uma experiência para poder ajudar vamos dizer assim, a representar para vocês de forma prática o porquê que o Vale do Silício, porquê que a Califórnia, existe um ecossistema em que o mindset é de fato diferente. E aí vocês vão ver que eu vou começar a falar muito de mindset a partir de agora. Por quê? Lá na Califórnia, quando eu comentei, eu fui fazer um MBA, uma pós-graduação, e logo que eu cheguei, nós éramos 40 alunos na sala, né? O que era presencial, né? Eu estava lá, eram 40 alunos. E dos 40 alunos, nós tínhamos 16 países diferentes, tá? Então, tinha alguns países como a Alemanha, que tinham 8 pessoas, então tinha um número maior, né? China tinha também um número maior. Então, você repara, inclusive, porque você vê que são, né, países que estão sempre desenvolvidos. Né? No Brasil, né, brasileiros, só tinha eu e mais um, né? Então, para vocês verem como esse movimento, até na própria representação da sala ali, eu já vi a diferença, né? Então, mas, enfim, o que eu queria trazer o professor, na primeira aula, ele deu lá um briefing geral, falou sobre tudo, né, como é que seria o programa, e falou que a gente iria entregar o que eu quero chamar aqui para vocês de um projeto final. Então, nós íamos criar um projeto que iria desde o primeiro dia com a gente até o último, quando a gente iria entregar. Então, ele ia evoluindo pelos módulos, né, pelos cursos que a gente ia fazer. E aí, o que ele fez? Ele disse o seguinte, seria para desenvolver um produto, uma solução, e nessa solução, a gente estava falando de um curso de inovação, obviamente, e transformação digital, com foco em métodos ágeis, então temos que ter solução. Então, era para desenvolver uma solução. E essa solução vocês vão desenvolver, né? It's up to you, né? Ou seja, vocês é que vão decidir. Só tem uma coisa que eu vou decidir por vocês. Tudo vocês vão decidir, só uma eu vou decidir, que é a formação do time, né? O grupo. E aí ele começou a cantar lá os nomes e colocando assim, né? Redistribuindo na sala, que naturalmente ficou aqueles grupinhos, ele já foi distribuindo, eu achei até que era por isso, mas não é. O que ele fez? Quando eu vi o meu grupo pronto, nós éramos 6 e tínhamos 6 países diferentes no meu grupo, né? Era eu do Brasil, tinha um da Áustria, um da Alemanha, um da Turquia, um da Tailândia e um de Hong Kong. Eram os 6. Então, ali eu já entendi a diferença do pensamento do ecossistema sobre diversidade. Porque a diversidade, por exemplo, para nós, é uma diversidade de gênero, né? E não é isso que eu estou falando. E não é isso que se vive. É a diversidade de cultura, diversidade de experiências,
diversidade de opinião, mas principalmente a diversidade de mindset e o ângulo de visão sobre aquele mesmo ponto, sobre aquela mesma solução que a gente ia criar. Então, ou seja, quando vocês forem criar, procure o máximo de mentes diferentes. Né? Eu, por exemplo, Luiz, a gente troca muito, a gente aprende muito um com o outro. Eu, na verdade, aprendo muito mais com ele, né? Mas nesse processo é fundamental que eu use o ângulo de visão diferente e o quanto isso contribui para o resultado. Né? Quando a nossa solução, até para matar um pouco da curiosidade, para ter ficado na cabeça de vocês, a gente criou uma espécie de uma tag, né, que fosse para encontrar, por exemplo, qualquer tipo de dispositivo ou bolsa, qualquer coisa que você pudesse perder, né? Tanto que a gente a solução chamava Smart Track, né? Justamente para fazer o tracking de qualquer tipo de objeto. E aí, quando a gente estava já avançando, o cara da Áustria falou sobre a aplicação desse item no esqui. Gente, vivemos aqui no Brasil, que nunca nem teve neve. Como é que eu ia pensar naquela solução aplicada no esqui? Nunca, entende? Então, você pensando em escala, né? Você que está com a sua startup ou quer fazer, né? Você que já estão aí impulsionando soluções na sua empresa, cara, se você não tiver escala, se não pensar em escala, por isso que o projeto que eu fiz no Google, é gente do mundo todo. Né? Eles fazem questão de ter gente do mundo todo. Então, ou seja, mas aí tem gente que acha que é só para uma diversidade, assim, simplesmente por dizer. Não, cara, é para as diferentes culturas, o ângulo de visão que traz soluções globais que eles querem fazer. Então, ou seja, cara, isso é fundamental. E a colaboração. Por quê? Como a gente tinha diferenças, né? Foi fomentado para que a gente pudesse colaborar muito entre si, e isso nasceu pela própria essência das nossas diferenças. Então, assim, eu quero já deixar um pedido para vocês. Quando tiver alguém com opinião diferente da sua, pare, ouça, não repele mais, não, né? Geralmente a gente evita, cara, absorva, né? Vá atrás de entender o porquê que ela tem aquela opinião diferente, qual é o ângulo de visão que ela está tendo. Então, isso vai ajudar você a ajustar seu mindset, porque ele fica muito enviesado, geralmente. A gente tem experiência, a gente tem pensamentos, opiniões, né, que vai nos direcionando. E aí, seguindo nesse processo, eu costumo dizer que, eu me lembro que de uma coisa muito forte lá do Vale, é que a sua ideia, se você tiver hoje aí, vamos supor agora que você tem uma ideia que você não está aplicando, no meu balde ela vale 5 centavos, tá certo? Você pode ter aquela ideia magnífica aí agora que você tem, que você ainda não botou em prática, né, que você ainda não validou ela, então ela vale 5 centavos aqui no meu balde. Gente, ideias tem que validar, né? Você tem que perguntar, tem que questionar, saber, né? Testar, tem que pesquisar mercado, tem que saber sobre a aplicação, sobre que dor você de fato vai resolver, qual o tamanho dessa dor que você vai resolver, pesquisar, entender sobre ela melhor, realizar testes, né? Mas testes reais, com pessoas reais, que têm problemas reais, porque senão vale 5 centavos no meu bar. Isso é uma coisa que eu aprendi lá. Esquece aquele monte de ideia magnífica que você tem, que se você não executar, se você não realizar, de nada ela serve. Então, você precisa realizar. E aí, seguindo essa ideia, eu lembro que eu aprendi uma coisa muito forte lá no Vale do Silício, né? Na Califórnia, essencialmente. É muito mais execução e menos plano. Quando eu falo essa frase aqui, tem gente que se assusta e que se impacta, sobretudo aqueles que amam o planejamento. E eu quero já deixar claro o seguinte. Primeiro, tem gente que fala assim, pô, Jorge, então você está me dizendo que não é para ter planejamento? Não, não estou dizendo que não é para ter planejamento. E nem está escrito isso. O que eu estou dizendo é que você tem que valorizar muito mais a execução do que o plano. Pra vocês terem uma noção, uma das primeiras vezes que eu falei plano de negócio na Califórnia, eu escutei um cara dizer assim, plano de negócio foi feito para dar errado. Tipo, vocês terem uma noção do como eles focam, né, em você montar um modelo de negócio ali, por exemplo, né, um BMC, que é um Business Model Canvas. Então, ou seja, o foco é coisas objetivas, coisas reduzidas, que te traz foco para a execução, para que você execute mais, porque o que realiza e o que entrega é execução. Lembrando, pessoal, só tem 2 coisas que você consegue controlar, de fato. Execução e entrega. Execução e entrega. Por quê? Porque o restante é variável, que você não controla, porque você executa. Então, isso você consegue controlar o que você executa. Você e o time, claro, obviamente. E a entrega, porque se você executa, você vai entregar. Óbvio que você tem que se direcionar para entregar.
para você ter resultado, porque sem entrega também não tem resultado. Mas se você ficar planejando, como eu coloquei, planejando muito, muito tempo, aí está 1 ano, já é muito hoje, para você colocar em prática, não serve. Quando você concluir, né, já não serve mais. Ou já está atrasado, ou ninguém vai querer comprar. Então, é preciso ter agilidade. Eu passei por um projeto, logo que eu cheguei na 3M, que eu comentei com vocês, né, que fiquei lá bons anos, mas havia lá também uma inércia muito grande em projetos. Né, o pipeline de projetos, do qual eu fui gerenciar, da minha unidade de negócio, era muito extenso, com muitas frentes, e a gente demorava, às vezes, chegou um projeto que morreu com 2 anos. Eu peguei ele no meio e tentei concluir e não consegui. Por quê? Porque não dá. Modelos precisam de quê? Agilidade. E essa agilidade, né, para buscar mais execução, porque o plano, né, o planejamento, você faz ele, você dilui o planejamento ao longo do processo. Antes a gente fazia, planejava, depois começava a executar com aquele plano engessado. Agora você planeja um pouco e executa. Planeja outro pouco, executa. E isso é agilidade. E aí eu fui tentar entender o que era agilidade na Califórnia, para eles, né? Agilidade, para eles, é uma tarefa por dia. É uma tarefa por vez. Aí tem gente que fala assim, epa, Jorge, calma aí, tá louco. Então você quer dizer que eu só vou fazer uma coisa por dia? Então você está querendo dizer que eu só vou fazer uma coisa por vez? Então, peraí, você está falando de foco. Sim, estou falando de foco. Aí tem gente que fala, não, mas como é? Mas eu tenho várias frentes, cara. Eu não tenho como ter uma frente só. Eu tenho aqui, eu sou conselheiro de uma empresa, eu trabalho numa empresa, trabalho numa outra, dou aula numa outra, ou eu faço estudo, né, ao mesmo tempo que eu estudo, estou fazendo a minha startup, Então, beleza. Mas o foco, gente, eu aprendi isso lá. Foco é você ter concentração naquilo que você está fazendo. Porque o foco é você não fazer, por exemplo, ficar de WhatsApp, ficar olhando para outras coisas que são procrastinadores, né? Para você fugir desse foco. Então, você pode ter várias coisas. A questão é que quando você está focado em uma, você vai realizar aquela, até você terminar. Mesmo que o terminar seja uma parcial daquela que você está fazendo, mas você vai focar nela. Você não tem como fazer várias coisas e ficar se focando em outra, porque você vai ter várias coisas para fazer, isso é fato. Você tem que ter priorização. Eu lembro que é de uma frase do John Doerr, que é lá da Califórnia, do Vale do Silício, um dos fundadores e até um dos que fez parte do nascimento do Vale do Silício, né, com a Intel. John Doerr é da Intel, que é onde nasceu, né, o Vale Silício. Silício é a matéria-prima, né, do circuito integrado, né, o CI, o chip, aí como se fala. Então, o silício nasceu na Intel, que faz os chips, né, que a maioria dos computadores que temos aí, né, utiliza. Então, o John Doerr disse, lá há mais de 30 anos atrás, onde tudo é prioridade e nada é prioridade. Por isso que no Vale do Silício, há mais de 50 anos, né, que desenvolveu aquele ecossistema, que foi na década de 70, mais de 50 anos ele vem protagonizando esse processo de inovação e sendo protagonista. Por quê? Na verdade, sabe-se que prioridade é ter uma coisa para fazer e depois a outra. É isso. E aí, toda semana, você faz um incremento novo. Ou seja, você vai criar ciclos para entregar, porque não adianta também você entregar só lá no final de 2 anos, como eu coloquei aqui. O meu projeto morreu. Né? Então, esse é o ponto. Se você não criar esses ciclos, né, curtos, para você evoluir, para avançar o que você estiver produzindo, vai se perder, vai perder aderência, né? Vai perder tração. Não pode perder tração. E a última coisa que está aqui, que é só uma curiosidade interessante da agilidade deles, é o seguinte: não está perfeito, não sai da garagem. Primeiro, por que garagem, né? Acho que vocês devem saber, e se não sabem agora vão ficar sabendo, que Apple nasceu numa garagem, HP nasceu numa garagem. Isso quer dizer o seguinte: essas organizações, na Califórnia, garagem não foi feita para pôr carro, foi feita de laboratório. E aí existe uma ideia do perfeito, né? Do feito é melhor do que perfeito. Mas em que ponto eu quero tocar nisso aqui? Qualidade. Gente, antes, a nossa ideia é que qualidade estava no fim. E qualidade não está no fim, qualidade está no meio. Qualidade é durante o processo, você vai evoluindo qualidade. Tem gente que mira uma qualidade no final
e que é aquela qualidade no final. Isso é uma perseguição quase insana para os dias de hoje. Então, você vai construindo a qualidade, inclusive, ao longo do processo, né? Durante o processo. Então, a qualidade não está no fim, a qualidade está no meio. Então, é por isso que a história do feito é melhor do que perfeito. Ou seja, vai desenvolvendo essa qualidade ao longo do processo para que você consiga alcançar esse feito muito melhor do que perfeito. Tá certo? Então, eu falei, né? Bastante mindset. E aí, beleza, Jorge, mas afinal, o que seria esse tal mindset? Mindset, a gente ouve falar essa palavra, às vezes ela é muito mal aplicada também. Então, vamos entender aqui o seguinte. Esse mindset, a primeira coisa importante saber é o seguinte, essa palavra ela não tem, na verdade, é uma palavra que nem existe. Ela é um termo, é uma junção, né? Vamos dizer assim, que se fosse para você pensar, seria o mind quando se junta com set. E aí, nesse caso, se você fosse traduzir esse termo, seria a configuração da mente. Só que, quando eu estava na Califórnia, eu queria entender o que seria esse mindset para eles, na prática, e não nessa teoria, até porque eu sei que essa palavra não existe. E aí eu entendi o seguinte. Primeiro, é sim sobre mente, é sim sobre mindset, mas é muito mais do que a ideia só do configurar, né? Ou do você ajustar a sua mente. Esse é o ponto. E como é que se ajusta? Aí você tem mente, beleza, mentalidade. Você tem que ter culturas, colaboração, como eu comentei, né? Tem que ter muitas outras. Mas o principal é o quê? Ação. Então, essa é a ideia do mindset. É você ajustar a sua mente agindo. Né? Você aprende, executa, aprende de novo, executa, aprende de novo. Então, você cria um ciclo virtuoso, né, para o mindset. E aí, esse ciclo virtuoso, que é o que eu chamo de você criar um modelo mental de leitura adaptativo. Então, você vai criar um modelo mental que se adapta, porque você pode ter o ângulo de visão, como eu comentei, enviesado, direcionado por alguma convicção que você tenha, você, o time ou a empresa. Então, tem que remover essas convicções, tira fora, esquece convicção, não é para ter convicções, porque elas nos limitam, elas nos criam barreiras, então você tem que romper essas barreiras, quebrar paradigmas, ou seja, coisas que sempre foi assim, sempre deu certo, agora está com medo de mudar, por causa desse medo de mudar que a Kodak, que eu citei para vocês, morreu, sucumbiu. Uma das maiores empresas do mundo, gente, sucumbiu. Hoje virou pó. Então, assim, isso é fundamental, quebrar paradigma, romper o status quo. Nas minhas experiências, né, em andanças nos clientes, né, diversos clientes aí que eu trabalho, né, a Vale, né, Grendene, Americanas, né, e organizações grandes aí agora também, a Whipple, que está chegando, né, a empresa que também nossa. Aí tu para pensar, qual é o desafio, então, desse mental adaptar na vida prática das empresas, Jorge? Vou trazer um aqui, que eu estou tratando em várias empresas, várias organizações. Está aí. Projetos ou produtos? Isso é uma mudança muito, muito importante. Gente, quem está aí, quem já trabalhou, quem ainda trabalha hoje numa grande organização, né, antiga, principalmente dessas mais antigas, como está difícil mudar esse mindset, mudar essa forma de gestão. Você vai gerir na sua empresa projetos ou você vai gerir produtos? É totalmente diferente. Uma empresa que é process-centric, ou seja, uma empresa completamente direcionada a processos, geralmente é projetos, porque ela quer fasezinhas, né, no modelinho tradicional, waterfall, fazendo ali projetos que fica lento. Tenta reduzir time to delivery, time to market, e não consegue. Por que não consegue? Porque o modelo mental é do modelo de projetos. Hoje nós estamos no modelo que é o human-centric, né, o user-centric, né, o customer-centric. Então, ou seja, você vai buscar esse centricity, né? Ou seja, você vai buscar essa centricidade, né? Você vai buscar o centro no cliente. Então, ou seja, vamos dizer assim, esses projetos passam a ser produtos. Então, você vai gerenciar produtos. E essa mudança é muito grande, tá, pessoal, na cabeça. É muito grande na nossa forma de administrar o dia a dia. E não parece, mas essa centralidade ela é fundamental para que a gente mude até mesmo a experiência do cliente, como muito é falado hoje. Então, isso tudo é a forma, né, de centralizar diferente. Então, isso já é uma mudança mental que precisamos buscar.
E aí, isso traz o que para a gente? Uma ideia de que precisamos aprender, desaprender e reaprender. E isso aqui veio da onde, pessoal? Eu lembro que logo que eu conheci, né, a primeira pessoa que eu conheci que trabalhava no Google, na Califórnia, que é o Rui Yang, que hoje é um amigo, que ainda está lá até hoje, ele é um líder lá no Google, foi ele até que me conseguiu me direcionar para esse projeto que eu participei lá, né, viu? Networking. Mas a primeira vez que eu conversei com ele, eu perguntei ao Rui Yang, eu queria saber se o Google realmente é uma empresa magnífica mesmo para trabalhar, é muito bacana, como a gente imagina aí, né, olhando de fora e do mundo. E se sim, por quê? Ele disse sim e respondeu rápido, porque aqui eu sou motivado a aprender, desaprender e reaprender sempre, todos os dias, todas as semanas, em todos os projetos que eu lidero, todos os produtos que a gente faz. Então, pessoal, lembre-se, é preciso criar espaço, né? É preciso abrir a mente para que a gente possa aprender, desaprender e reaprender. Tem gente que fala assim, pô, João, mas aí você está querendo dizer que eu vou jogar fora tudo que eu aprendi? Eu, por exemplo, né, com 23 anos aí de experiência profissional, vai jogar fora? Eu diria que a resposta é sim e não. Por que sim? Tem algumas coisas que tem que jogar fora, sim. Aquela sua mentalidade cheia de convicção, amarrada em algumas coisas que você já faz ou, né, o que seus clientes fazem, tem que conseguir romper essa barreira. E não, porque tem algumas coisas que você vai guardar. Pode ser, sabe o quê? Zipar, né? Compactar. Coloca lá no cantinho, deixa compactado para ocupar menos espaço, para abrir espaço para outras coisas novas. Mas deixa lá para você pegar, como caixinhas de ferramenta, em que você vai pegando as suas ferramentas, né? E aí, seguindo nessas ferramentas, uma delas que eu aprendi muito forte, que fica nesse mindset, é Be Unique. Né? Muito forte em ambientes de inovação, né, acelerados, que ser único é algo assim que se persegue. Mas esse ser único de que forma? Né? É entregar valor. Né? Dar identidade marcante ao produto é um valor. Né? Então, é fundamental a ideia de ser único. E você, por exemplo, como profissional, né, eu lembro que se fala muito sobre be outstanding. Não, ou seja, então você, outstanding lá, eu aprendi que é como você tivesse uma multidão assim, sabe? Você tivesse aquela cabeça fora da multidão, tivesse num show que ninguém enxerga nada porque está cheio de cabeça na frente e você olha por cima. Então é isso, é be outstanding. Então, seja be unique, então seja diferenciado, né? Faça coisas que realmente agregam valor, né? E você precisa perceber esse valor através do cliente, através de quem você entrega, né? O usuário, enfim, se a sua solução for um sistema, né? Uma aplicação, tá bom? E para completar um pouco essa ideia do mindset, eu trouxe o que eu chamo de mantra da falha, né? Eu aprendi muito forte que é fundamental a gente mudar o nosso relacionamento com a falha. Porque o nosso relacionamento com a falha é negativo. Pela nossa educação, falhar é algo terrível, né? Não pode errar, né? Vem muito da ideia do errado, não pode errar, do falhar. É óbvio que sabemos que não pode falhar numa cirurgia, né? Num procedimento cirúrgico, né? Final numa pessoa, na construção de um prédio. Mas, gente, até chegar nessa cirurgia, né? Até chegar nesse projeto, né? Desse prédio pronto, há muita coisa para passar. E essa falha sobre isso, é esse processo. Eu criei isso que eu chamo de mantra da falha, por isso, para que a gente entenda que falhar, evoluir, inovar. Falhar, evoluir, inovar. Ficar na mente que é um processo, né, um ciclo virtuoso. Eu lembro que eu escutei uma frase desse líder do Google que eu comentei para vocês, do projeto que eu participei, ele disse assim, né? Fail early, fail often and fail forward. Ou seja, falhar cedo, falhar durante e falhar depois. Então, ou seja, a ideia é que a gente siga no ciclo de falha e aprendizado curto, coisas controladas, sim, né? Porque quando a gente falha, a gente reconhece as áreas onde precisa evoluir. Então, essa é a oportunidade da gente aprender, tirar lições, praticar, se adaptar, usar a energia, né? Estamos aqui no Energia, né? Usar a sua energia, né? E a sabedoria para inovar. Né? Então, pessoal, lembre-se que esse é um processo de aprendizado mesmo. E criar esses ciclos curtos, preferencialmente semanais, no máximo de 2 em 2 semanas, para você poder criar esse ciclo de aprendizado. Tem gente que cria esse ciclo, aí quer criar esse ciclo de trimestre em trimestre, de 6 em 6 meses. É uma coisa muito longa, gente. Tem que criar esse ciclo rápido, até para você poder
como é que o pessoal fala? Errar pequeno, né? Falhar pequeno, ou seja, que seja, mas que cria esse ciclo de aprendizado, né? Eu lembro que, logo que eu voltei da Califórnia, em 2019, né, no final de 2019, foi até quando eu conheci o Mandarino, ali no meio de 2019, né, já estamos aí uma jornada aí de já 4 anos aí juntos, né, quase 5 já mergulhando, muito bom. Cara, eu lembro que o Bill Gates, um pouco antes de eu sair, né, porque eu acho que, na verdade, essa frase ele soltou um pouco antes, ali no início de 2019, foi quando a Microsoft passou a ser primeira do mundo e ele ainda estava líder ali no final de 2018, início de 2019, e ele soltou essa frase aí, eu guardei, porque ele disse o seguinte, né, é bom celebrar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção nas lições do fracasso. Gente, isso é fundamental. Por quê? Quantas vezes você, aí que está nos ouvindo agora, falou a palavra fracasso? É capaz de você conseguir contar nos dedos. Quantas vezes você falou essa palavra? A gente tem realmente medo dela, né? E lá, feio, né? Feio. É muito falado. Por quê? Porque é até estranho quando você está num ambiente desse, porque é natural. E a gente tinha isso como algo, não pode, tem medo, teme, e ali tem muito aprendizado, ali tem muita lição que provavelmente você não vai ter nos acertos. Não é que a gente não quer acertar, gente. Tem gente que acha que é perseguir, né, errar, mas não é isso não, pessoal. Na verdade, é você entender o valor de que quanto mais você testar, validar, mais você aprende e mais você evolui. E esse é o ponto. E, principalmente, mais a gente inova. Né? Então, guarde isso aí na sua cabeça e não esqueça de aplicar isso no seu dia a dia. E aqui está uma das aplicações, né? Eu quero mostrar para vocês tudo isso, né? A ideia porque todas essas aplicações ela tem que impactar o cliente, né? O Customer Experience, né? É algo também muito forte lá em todo o ambiente da Califórnia, em todos os Estados Unidos. Eu acho que isso é de uma forma global hoje. Aqui no Brasil também esse tema está muito forte, né? E inclusive organizações, empresas criando estruturas novas, né? Áreas de Customer Experience. Então, assim, e o que eu aprendi lá, né? Eu vou colocar uma coisa adicional na tela que foi muito marcante para mim, né? Um dos professores, um dos meus professores lá nessa pós-graduação, ele era diretor da Starbucks. Na primeira aula dele, que foi ali pelo 3º módulo, mais ou menos, né, que a gente estava ali já com uns 4, 5 meses, se não me engano, ele colocou na tela o seguinte, primeira aula dele, logo que a gente entrou, ele já estava lá na sala e estava assim no telão, third place, né? Esse que está aí no cantinho direito, aí vocês estão vendo. Third place. E aí, a gente chegou, viu aquilo, daqui a pouco ele perguntou, ô pessoal, vamos iniciar, aqui se apresentou, falou, né, que ele trabalhava, explicou tudo. Ele falou, o que para vocês significa esse third place? Eu quero dizer para vocês que aqui está representado o que é o nosso propósito em experiência do cliente dentro da Starbucks. Aí, beleza, a gente ficou olhando third place, e poderia significar isso. Aí, cara, todo mundo respondeu, ninguém respondeu certo. O que isso quer dizer para eles? Eles pensam a Starbucks como se elas fossem, né, representasse o nosso terceiro lugar. Terceiro lugar. Primeiro, a casa. O segundo, o trabalho, que hoje já está misturado com a casa, né? Porque isso aí eu estou falando de 2018, 2019, então não tinha tanta pandemia, mas enfim, né? Não tinha tanto home office como hoje. Mas, então, primeiro lugar, a casa. Segundo, o trabalho. E o terceiro, Starbucks. Por isso colocou-se um espaço lounge, confortável, né? Quantos de nós aqui fizemos e ainda fazemos encontros em Starbucks? Lá tem internet, antigamente foi dos primeiros lugares públicos, né, que você tinha internet para utilizar, diversas experiências diferentes. Para quê? Para você se sentir em casa. Essa é a ideia. Isso é entregar valor, pessoal. Entregar valor é perceber que o que você entrega vai além das expectativas, ou, no mínimo, supre de forma incrível aquilo que você quer entregar, né? Então, é dar essa experiência incrível. Isso é o que a gente pensa em todos os projetos que eu faço aqui na Inova. A gente pensa muito isso, né? Entregar valor de forma incrível, né? Foco no cliente. Sim, foco no cliente como? Por exemplo,
Vou dar outro exemplo rápido. O Itaú, né, uma instituição financeira muito mais antiga, que temos aqui mais de 100 anos, ela, durante muitos anos, eu sou cliente muito antigo, embora já sou cliente também de banco digital, mas sempre fui cliente muito antigo do Itaú até hoje, e vi lá, no Itaú estava assim, Itaú, feito para você. Era o slogan deles. Sempre foi durante muitos anos. Itaú, feito para você. Agora mudou. Dá uma olhada aí depois, procura, que você vai ver. É Itaú feito com você. Para você, com você. Mudou. Porque feito com você é feito junto. Ou seja, essa qualidade que eu pretendo te entregar, que ela não é discutível, né? A gente vai entregar a qualidade que o cliente necessita. Qualidade é aquilo que ele precisa, o valor que ele quer, né? Que ele necessita. Mas é, sobretudo, você pensar em fazer junto, né? Então, não é mais feito para você. Porque feito para você, eu faço do meu ângulo de visão para você. Então, eu faço como eu acho que vai ser melhor para você, como eu acho que vai te ajudar. Quando eu faço com você, eu vejo sob a sua ótica, principalmente esse você sendo o cliente, né? Aí você traz ele para dentro. Esse é o foco no cliente diferente, tá certo? Então, muda isso daí, né, no seu mindset. E aí, trazendo a ideia do autogerenciágio, né, que o Luiz comentou, nós vamos caminhar aqui para o final. E aí, esse profissional autogerenciágio, o que é isso, né? Esse é um termo que eu criei, porque eu me lembro que, como essa foto está aí, né, os profissionais ficam muito assim, tenho que me atualizar, né? Eu não posso ficar para trás, é muita tecnologia, é muita coisa avançando. Ok, mas se a gente olhar, o que eu percebi é que nós vamos ter que ser cada vez mais autogerenciável, ou seja, nós vamos ter que se autogerenciar, porque aquela ideia de manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso já morreu, né? O comando e controle. As organizações que isso ainda não morreu estão se sentindo mal, estão se sentindo atrasadas, estão percebendo que estão ficando para trás. Então, as pessoas precisam ser auto-organizadas, né? Autogerenciável. E o ágil, porque é fundamental. E aí eu vou trazer aqui umas coisas para apresentar a vocês. É obviamente que o ágil envolve o quê? Conhecer das metodologias ágeis, de todos esses frameworks, né, como Scrum, Kanban, né, Lean, e diversos, né, Lean Startup, e vários outros aí, Design Thinking, e né, N frameworks e metodologias ágeis. Mas o mais importante é você conseguir navegar nesse universo, né, conseguir ter a capacidade de executar o seu dia a dia através das metodologias ágeis, mas principalmente sendo ágil, né? É muito sobre ser ágil, não fazer ágil. Então, isso é fundamental que vocês entendam a diferença entre fazer ágil e ser ágil, porque fazer é apenas uma prática, e ser ágil é uma essência que realiza práticas. Então, você tem dentro de você culturas. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre a ideia do autogerenciável, claro. Por quê? Né? Eu comentei, comando e controle, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa frase terrível, ela já caiu em desuso e hoje, é completa integração, como agora está aí na tela, né? Interagindo, colaborando, cada vez mais na squad, são formadas, enfim, os nomes não é o que importa. O que importa é a formação de forma colaborativa mesmo e essa atuação que cada um vai ter no fazer com o cliente, né? E fazer com o time, né? E aí essa cultura que eu comentei para vocês, né? Porque essa ideia do profissional, por exemplo, antigo, né, que ele dava muito resultado, né? Mas não tem cultura, hoje já era. Já era. Por quê? Quando você tem baixa cultura e baixo resultado, sabemos que esse já está fora, né? Há muito tempo. Agora, quando você tem alto resultado e baixa cultura, antes era necessário, né? Era o comando e controle, era o process centric. Então, ou seja, agora acabou. Então, agora você está numa cultura em que você tem que ter desenvolvido todo esse mindset que eu comentei até agora. Então, as empresas buscam muito mais que tem mais cultura do que tem resultados. Essa pessoa que eu comentei rapidamente com vocês, né, que eu fiz um projeto no Uber, né, no projeto de carro autônomo, caminhão autônomo e helicóptero, né? Eu me envolvi nesse projeto através de uma pessoa que eu conheci, né, entre um que conhece, que fala com o outro, e que me direcionou, né, pro Steven, né, que era o nome dele, e o Steven me levou para esse projeto lá, mas antes a gente teve uma conversa, eu fui lá,
almocei, né? A gente conheceu, e ele me contou uma história que eu vou aqui rapidamente reduzir ela e abreviar para vocês entenderem. Ele disse assim, né, Jorge, sabe quantos profissionais eu entrevistei para colocar nesse projeto aqui esse ano? Nós estávamos mais ou menos em outubro de 2018. Eu falei, cara, não sei. Ele, chuta aí. Eu falei, sei lá, uns 100, ele, 200. Sabe desses 200, quantos eu, de fato, contratei? Falei, não. Aí ele, mas antes deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe desses 200 que eu contratei, quantos vocês imaginam aí que tem nível superior, master degree, alta capacidade de conhecimento? Aí eu falei, caraca. Aí eu citei, ó, acredito que desses 200, você contratou, sei lá, 20. Aí ele falou, se não me engano, foi 12. Aí eu falei assim, putz, 12? Aí, caraca. Aí ele, Jorge, desses 12 aí, quantos você acha que tinha essa formação toda aí, AP? Aí eu falei, sei lá, eu ia falar uns 8, né? Mas compelido ali pela pergunta e pelo contexto, eu falei metade, sei lá, 7, 8, sei lá, 6. Aí ele, 2. Cara, 2. Sabe por quê, Jorge? Porque aqui a gente visa cultura. As pessoas precisam ter o propósito, né, e o mindset que a gente precisa ter aqui dentro, com a nossa forma de trabalho, né, com o nosso modelo de negócio, com a nossa entrega de valor, e não exatamente com alta formação. Porque a competência que a gente desenvolve aqui, a gente prefere desenvolver. Né? Então, gente, pense que é fundamental ter esse movimento, né, esse ajuste do seu mindset, até mesmo para você lidar com esses clientes hoje, né, para você ajudar os seus clientes a mudar, porque se você não tiver esse mindset, você não vai ajudar seus clientes, as suas soluções não vão, né, ajudar os clientes a se impulsionar. Então, é muito sobre pessoas, lembra? Então, essa cultura é fundamental. E aí eu lembro que eu criei até um conceito que eu chamo do conceito do EUSA. Eu lembro que esse líder do Google, ele disse o seguinte para mim, Jorge, todos os profissionais têm que ter um propósito, e com até 3 palavras. Falei, é mesmo? Por quê? Ele disse, porque aí você vai perseguir. Se tiver até 3 palavras, você persegue. Não sai da sua mente. Você não tem dúvida. Não tem que explicar muito. Porque se você pegar algo que você tem que explicar muito, já está errado. Você não vai conseguir perseguir. Então, você tem que ter aquele seu porquê, né, como a sua marca. Eu coloquei, por exemplo, o meu é o crescer dividindo. Tem gente que fala assim, pô, essa fórmula não funciona, né? Porque como é crescer dividindo? Se você divide, não cresce. Então, mas não é sobre matemática. É sobre dividir, como eu estou fazendo aqui com você, dividir conhecimento, dividir experiência, trocar, aprender. É sobre isso. E eu me multiplico, porque eu aprendo, né? Quando a gente faz essa troca aqui. E aí, esse conceito do SA é para pensar o seguinte, toda pessoa tem que se pensar como uma empresa. Né? Você já ter a sua missão, você ter a sua visão, você ter os seus valores, e isso se remete também em ter o seu propósito. E aí você cria o que eu chamo de eu presente, que é a sua missão, né? Que é para que você existe hoje, por que você está aqui, esse produto que você quer entregar, por que você está envolvido nele, essa startup que você criou, que você quer criar, por que ela existe, então, e por que você está nela, porque você está ali participando disso, então é a sua missão, é o seu eu presente, né? Seu eu futuro é a sua visão, né? Você ter aquela visão do que você quer ser, que você quer entregar amanhã para a sociedade, para a vida, né? Que você quer deixar de legado, né? O seu eu futuro. E o seu eu sempre, que eu digo que é os seus valores. Todo mundo te reconhece por esse ou aquele valor, né, que você tem, e esses valores têm que estar enraizados. Eu, por exemplo, né, sempre falo muito de respeito, né, sempre falo muito de parceria, porque são coisas que, para mim, são valores fundamentais para que a gente siga, né, a ética, enfim, são esses valores, tá certo? Então, não deixe de ter o seu EUSA, né? Coloque aí o seu eu sempre, o seu eu presente, o seu eu futuro, bem claro o seu propósito. Tá bom? E aí, né, convergindo naquele autogerência ágil que eu falei, esses profissionais, né, para ter todo esse movimento, a gente vê hoje uma estrutura muito clara entre hard skill e soft skill, né? Por quê? Porque o hard skill está ligado ao quê, né?
aquelas coisas lógicas que são feitas, né? Tudo aquilo que a gente aprende, por exemplo, os estudos lógicos, matemáticos, né? Dados, como está escrito ali, né? Os skills de dados, os skills de técnicos, né? O que tem a ver com matemática, o que tem a ver com estatísticas, né? Todos esses conhecimentos que nós juntamos e aprendemos ao longo da vida e aperfeiçoamos. Isso aí, o que tem nisso? A inteligência. E a inteligência, hoje nós temos o que muito forte? A inteligência artificial. Alguns de vocês devem usar na solução, ou quer utilizar, ou sabe o valor que ela tem no universo que você vive. Então, os hard skills cada vez estão mais, vamos dizer assim, sendo utilizados já na inteligência artificial. Então, ela está sendo muito útil para isso, né? Mas agora os soft skills, pessoal, que são os problem solving, né? Ou seja, resolver problemas, né? A colaboração que eu comentei, né? A ideia do inovar com a criatividade, a curiosidade, a comunicação, gente. Comunicação é algo fundamental. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa extremamente, né, voltada para essa comunicação, e ele me falou assim, né? A comunicação, você sabe o significado de comunicação, Jorge? Eu falei, não. Assim, essencialmente não, né? Eu entendo que aquela troca, a mensagem, né? Ele falou assim, se você pegar na essência, é tornar comum. Então, comunicar é tornar comum. Então, para você comunicar, você tem que fazer com que a mensagem ela seja igual para todos. Então, eu já pensei na minha ideia que eu costumo falar, que é trazer todos para a mesma página. Então, seja comunicar, é tornar comum. Então, se eu quero tornar comum, eu tenho que fazer com que isso se amplie, né? Cada vez vá, né, mais longe. Então, comunicar faz grande parte desse soft skill, e aí me fez lembrar do quê? Da consciência. Então, gente, nós conhecemos a inteligência artificial, mas nunca ouvimos falar na consciência artificial, né? Então, o que isso quer dizer? Consciência é e continuará sendo, provavelmente, para sempre, pelo menos é o que eu imagino, Jorge, do ser humano. Porque ter consciência, por mais que os algoritmos, né, os modelos matemáticos, né, de inteligência artificial, né, de machine learning, deep learning, como eu comentei com vocês desse projeto do Uber, era deep learning na veia, né? Imagina, né, o carro autônomo, como ele precisa de deep learning, né, tecnologias para poder se integrar e tornar aquele trajeto todo autônomo. Mas ele não tem consciência. Ele continua sendo um modelo que aprende, se realimenta, mas em cima daquilo que algum ser humano, né, direcionou e programou, né, e colocou, né, naquela inteligência ali do algoritmo. Então, tenha sempre essa visão de pessoas, tá, pessoal? Cada vez mais sobre pessoas. E quando a gente fala de pessoa, obviamente, estamos falando de líderes, né? Esse autogerenciágil, né, esse profissional, ele precisa de um líder. E esse líder, né, ou ele é um líder, né? Lembre-se sempre dessa frase aqui do Steve Jobs, né, que diz: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que elas devem fazer. Nós contratamos pessoas altamente capazes, realmente inteligentes, para que elas nos digam o que fazer. Então, criar essa, vamos dizer assim, esse mindset é fundamental, porque é descentralizar decisão. A tomada de decisão cada vez é mais valiosa. Hoje a gente direciona, né, através do data-driven, né, direcionar a tomada de decisão, data analytics, né, análise de dados, é você acelerar a tomada de decisão. Então, cada vez mais descentralizar, autonomia, isso é fundamental. Então, criem esses formatos, porque há pessoas dizendo que querem inovar, há pessoas dizendo que quer ser ágil, que quer realizar transformação digital, centralizando. Gente, é preciso ter cada vez mais capacidade, capilaridade, né, na execução. Se você centralizar, se você não, ao invés de falar, eu lembro essa história da comunicação que eu comentei para vocês, para o líder é fundamental. A comunicação, eu acabei percebendo o seguinte, observem, nós temos uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Então, precisamos ver e ouvir muito mais do que falar. Então, temos que ter a escuta ativa. Esse é o líder do autogerenciágil, né? A escuta ativa. Então, seja ouvir no mínimo o dobro e ver do que fala. Deus já nos deu isso pela nossa própria formação. Que a gente tem que ver e ouvir o dobro do que fala. Porque senão a gente teria a boca. Entendeu? Então, cara, é essencial a gente
criar isso. E para fechar, pessoal, aqui já até com certo pesar, mas para fechar, eu espero que com chave de ouro para vocês aqui, eu quero deixar aqueles que eu considero os pilares do profissional inovador, né? Daquilo que eu aprendi, né, e venho aprendendo, tá? Primeiro é o pilar do ser, tá certo? Então, seja humano. Cada vez mais se conectar com pessoas, entender pessoas, entender como elas funcionam, entender como os seus clientes funcionam, né? Colaborar, né? Ou seja cada vez mais humano, tá certo? Segundo, multi-skill, né? E você ter diversas habilidades é fundamental. Eu acabei de falar de algumas, colaboração, falei de descentralizar, autonomia, enfim. Agora, não confundam, tá, pessoal? Multi-skill com multitask. O multitask, né, que é o multitarefa, que é o problema daquele foco que eu comentei lá atrás, do fazer uma tarefa por vez. A gente quer ser multitask, e isso é perigoso. Você quer fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. E isso é o que atrapalha. Tenha foco. Seja multi-skill, ou seja, ser multi-habilidades. Mas multitarefas, cara, fazer, né, várias coisas ao mesmo tempo, isso está gerando muito baixo resultado, né? Na Inova, a gente criou uma trilha, né, que depois, até se vocês quiserem, eu vou deixar meus contatos aí, quiser conectar, está chamando de trilha do resultado, que é algo para realmente impactar os resultados aí de uma forma global. Uma delas é essa, tá? Trabalhar essa ideia desse foco, né? E nós vamos ter aí alguns direcionadores para o resultado, vai ser muito bacana. Espero contar aí depois aí com vocês também, até para trocar. Depois se conectem comigo aí quando eu deixar. Então, seja multi-skill, seja humano e seja autogerenciável, né? Que aí dispensa demais comentários que eu já expliquei aí para vocês o que é. O segundo é ter. Ter o quê? Empatia, pessoal. Empatia naquela ideia que eu comentei, não é fazer para você, é fazer com você. Eu quero o seu olhar, né? Porque, por exemplo, um simples favor dentro de casa, quando você vai fazer no seu familiar, ele tem uma expectativa. Então, ele é seu cliente. Né? O seu familiar, quando te pede um favor, ele é seu cliente. Então, você tem que fazer do jeito que para ele vai atender, e não do seu jeito. Então, isso é ter empatia, né? É olhar pelo olhar do outro, mas através do olhar do outro, não através do seu, né? E propósito, né? Aquele, né, EUSA que eu comentei, tem o seu propósito bem definido e tenha consciência. Saiba que, apesar de usarmos modelos matemáticos, utilizarmos algoritmos, tecnologia para solucionar, você é humano. Você tem que ter consciência, né? Tem que se conectar com as pessoas através da mente, né? Através do humano mesmo, e não exatamente de coisas, né? E de tecnologias, tá certo? E, por fim, fazer. Fazer o quê? Inovar, que a gente já comentou, que é fundamental, inovar gerando valor, agregar valor, colaborar, né? Fundamental para que a gente consiga crescer junto, entregar mais cedo, é fundamental para ser mais ágil, e aquele ciclo, né? Do aprender, desaprender e reaprender. Então, reaprenda o tempo todo, né? Mantenha esse ciclo ativo. E é isso, pessoal. Aqui o meu muito obrigado mesmo, de coração. Eu gosto demais dessa troca. Quero agradecer ao Luiz, deixar aí os meus contatos para vocês, né? Quiserem, podem me procurar, né? É uma grande satisfação poder aprender, trocar, o que precisarem de mim também, da Inova. Fiquem à vontade. Luiz, estou aqui à vontade aí para o nosso perguntas e respostas aí, e já deixo aí meu agradecimento a você também. E já começamos aqui, né? Excelente, Elias, muito bom aí o teu conteúdo, cara. Eu estava aqui, né? Como a nossa audiência, né? Está aqui assistindo a esse conteúdo fantástico, né? Ainda não tinha tido a oportunidade de assistir a tua palestra full, né? Eu diria, né? Às vezes assiste pedaços e partes. É muito legal, né? Poder assistir e ver um pouco dessa evolução, né? De como a questão da mentalidade, como a gente estava até falando um pouco, né? Aí, quem é que muda quem, né, cara? Se é o empreendedor que muda o ambiente ou o ambiente que muda o empreendedor, né? Às vezes é meio difícil, né, a gente conseguir entender, né? Porque como são pessoas que fazem o ambiente, fazem o ecossistema, o que veio primeiro, né? Vamos dizer assim, né? Dentro desse contexto. Eu acho que é muito nisso, mas fantástico aí a possibilidade, né, da gente poder ter tido, né, essa visão de conteúdo. E eu queria aproveitar aí para a gente poder
amarrar um pouco, né, e te fazer algumas perguntas que eu acho que é bacana aí para o público que está assistindo. Como é que você vê hoje, né, essa questão dos desafios? Você chegou a tocar um pouco isso na tua apresentação, mas hoje, quais são os maiores desafios que você vê para que, vamos dizer assim, os empreendedores, né, no caso que estão ouvindo a gente aqui, o time, né, normalmente quem está empreendendo na energia, pode ter, né? Como é que a gente consegue desenvolver essa mentalidade inovadora, né, na prática, né? Como é que você hoje tem visto isso nas empresas, obviamente, e nas startups, né, no caso, e no próprio Vale mesmo? Como é que, vamos dizer assim, eu posso dar o primeiro passo, né, para conseguir começar a fazer esse processo? Então vamos lá. Primeiro eu quero muito falar dessa pergunta que você comentou sobre, né, quem muda o ambiente. É o ambiente que muda o empreendedor ou o empreendedor que muda o ambiente? Eu costumo dizer, né, que perguntas como essa são recorrentes para mim, principalmente em clientes, né, sobretudo sobre ecossistema, que eles falam assim, né, quem nasceu primeiro? Aí eu digo, é quase como que nem o ovo e a galinha, né? Quem nasceu primeiro? E eu diria que essa pergunta, ela praticamente não tem uma resposta prática em relação como o ovo e a galinha. Mas eu diria que se a gente tirar pelas experiências, a gente nota o seguinte: qualquer lado que ela nasce, ela tem benefícios e desafios. Por quê? E isso é fundamental que principalmente o empreendedor tenha isso em mente. Por quê? Quando ela nasce, por exemplo, pelo sponsor, vamos dizer assim, que é o patrocinador do ambiente, que é o ambiente, o que isso tem de bom? Tem de bom que você já tem fomento, tem de bom que você já tem, de repente, investimentos, você já tem, pode ser uma estrutura montada, né? Você pode ter ali já, né, toda uma infraestrutura e até capital, recursos financeiros disponíveis. E mesmo já vamos dizer assim, um aval para dar o play, vamos supor, uma organização, uma empresa, né, que já tem a necessidade de um determinado problema. Mas o que tem desafiador nisso? Como é que você, vamos dizer assim, contempla o principal capital que você precisa ali, que é o capital humano? Como é que você engaja as pessoas? Ainda que você tenha essas pessoas, como é que você engaja elas? Então, isso é um desafio muito grande, porque apesar de você ter o sponsor, de você já ter o ambiente próprio, às vezes você cria um ecossistema, um hub, mas cadê as pessoas? Você sabe muito bem quantas vezes vai criar aí, né, hackathon, né, vários desafios para serem desenvolvidos, e cadê as pessoas? Cadê os profissionais? Quem que realiza isso? Do outro lado, agora virando para o outro lado, quando o empreendedor que se movimenta, o que você já tem? Você já tem o capital humano, você já tem o conhecimento, já tem a capacidade de fazer, geralmente já tem até uma ideia de produto, de solução. Muitos, os mais preparados, como eu acredito que são, e não tenho dúvida que são aqui os do Energin, né, estão bem preparados, até por estarem conseguindo receber esse material maravilhoso aí que vocês estão fazendo. E aí, o que eles faltam? Investimento, estrutura. Mas no ambiente como a Califórnia, por exemplo, quem tem os sponsors estão buscando pessoas, recursos e soluções. Então, eu acho, na minha visão, que o melhor caminho é começar pelo empreendedor, mesmo começar por quem realiza. Porque todas as vezes que você se conecta, você encontra portas. Não, é difícil, mas o que é fácil? Não tem nada. Inclusive, se fosse fácil, nem teria valor. Então, assim, mas começando por quem realiza, é sempre muito mais provável que você chegue no final. Porque muitas vezes, quando você tem o movimento vindo do ambiente, às vezes esse final ou não chega, ou se chega, não é o desejado. A solução não foi a que se esperava, porque o capital humano foi muito difícil de se unir. Né? Então, isso é fundamental. Então, eu diria que eu acho que o que falta para o empreendedor, na minha visão, é acreditar em si e no seu projeto primeiro e depois ampliar a voz, né? Aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Tem que estar participando. Uma hora a porta abre. Uma iniciativa como a Energin é algo fundamental para você fazer parte, impulsionar o seu projeto. Por quê? Porque quando você está nesse ambiente, você já tem a capacidade de resolver. Porque uma empresa, por exemplo, com essas clientes que eu atendo através da Inova, o que acontece? Às vezes ele tem uma ótima ideia, tem soluções que ele espera, tem dinheiro para poder investir, mas não tem pessoas para realizar.
E aí? Perfeito. Então, essa é a base fundamental. Isso até, né, o Jorge corrobora muito, né, com um ponto muito interessante, que a gente tem um faculty, né, que de alguma forma desenvolve, né, o programa do MIT RIP, que é o Bill Wallet, né? O Bill Wallet, ele é o da Sloan, né, no caso, né, que é o do empreendedorismo, né, vamos dizer assim. E ele fala exatamente isso, né, que você falou, assim, no sentido de que entre o ovo e a galinha, né, de alguma forma, com certeza os empreendedores estão ali, né? Não, se fosse simples, né, assim, né, não começar pelas pessoas, você conseguiria inovar né, construindo prédios, né, com puffs coloridos, né? Então não é só isso, né? Na prática que tem, é claro que o ambiente ajuda, mas ele não resolve, né? Talvez o que é o que a gente hoje vem fazendo, o Energia, ele bebe muito nessa fonte da importância de você mobilizar, né, e atrair e trazer, né, esses talentos que estão dentro da energia, né, ou fora da energia, fora do setor de energia, para empreender nesse setor, né? Trazer esse capital humano, trazer esse capital intelectual, né, vamos dizer assim, capital inovador, né, que queira desenvolver na prática soluções para esse mercado, que é um mercado fantástico, né? Então, como é que eu consigo fazer isso, aumentar essa questão? Claro, trazendo conhecimento, é um pouco do que o Energia é, mas conseguir também mobilizar a infraestrutura, né, como um todo, como você comentou, para que você tenha um bom, eu diria ali, uma boa conexão entre esses dois lados, né? O lado do empreendedor, que ele precisa sim, né? E que você consiga ter ali, pelo menos, um campo, né, que você possa semear, né, que são os empreendedores aí, as grandes sementes, né, talvez desse processo, mas que você consiga ter o mínimo para que essa vida, eu diria ali, germine, né, que você de água, que você consiga ter um solo minimamente tratado, né, é um pouco essa questão que a gente está fazendo. Não, e é o be ready, né? Então você tem que estar realmente pronto. Por quê? Porque, na verdade, esse é um outro ponto, sabe, Luiz? As pessoas esperam que alguém acredite para depois fazer. Se você acredita, você faz primeiro, depois você agrega quem acredita. Porque se você não faz, como é que você vai querer que alguém acredite? Então, seja, se você acredita, você faz, depois você agrega quem acredita. Eu lembro que esse entrepreneurship, né, que é uma palavra muito forte em empreendedorismo, né? Eu aprendi isso lá e eu fui tentar descobrir o que essa palavra significa, porque parece tão distorcida. A nossa ideia de empreendedor aqui é de quem monta um negócio. É só isso. E, na verdade, eu fui para o dicionário para tentar entender. Depois eu motivo aí o pessoal, né? Eu vou, né, propor que depois de terminar aqui a nossa masterclass, vá lá no dicionário e olhe. Empreender. Empreender não tem nenhum momento no dicionário montar negócio. Dicionário. Não é nas outras explicações genéricas aí, não. Dicionário diz realizar. Tarefa difícil. Pôr em prática. Então, ou seja, empreender é resolver, é realizar, é pôr em prática. Empreendedorismo. Aí é você aplicar o empreendedor ou num negócio novo, aí sim, já de um negócio, ou mesmo numa organização e você resolver um problema. Então, isso é o empreendedorismo. E o empresário aqui, de fato, é a única coisa que, de fato, todo mundo chama de empreendedor. Então, ou seja, o empreendedor tem que ter em mente, ele é o cara que resolve, ele põe em prática, ele executa, ele resolve do real, ele não fica devaneando ideias, né? Não é teórico, ele é prático. Você falou muito na tua apresentação a questão do foco, a importância do foco. A gente fala, quer alguém com mais foco do que uma startup, né? Que está buscando resolver uma dor específica, né? É claro que depois você pode dominar o mundo, né? Como a gente tem o Google também. Mas ele começou aí, né, dentro, né, dessa questão, resolvendo um problema seríssimo, né, que tinha naquele momento lá, que todo mundo sabia que, de alguma forma, ia ter, que é conseguir encontrar informação nesse mar, né, de informações que a gente tem hoje, que é a internet. Então, se ele não tivesse foco, né, de desenvolver o algoritmo, né, originalmente, teria sido muito complicado. Não, agora eu vou fazer e-mail, o gerenciador de e-mail, agora eu vou fazer, vamos dizer, né, botar vídeos, postar vídeos na internet, agora eu vou fazer... Cara, não teria feito nem um primeiro passo ali, né? Não teria ficado para trás, provavelmente,
com os grandes gigantes, né, que já estavam lá instituídos com a própria, né, dentro da história, a própria Microsoft, né, em si, estava ali constituído, né, dominava, né, esse mercado de buscas, né, naquele momento. Então, o Waze, cara, o Waze é um grande exemplo. Waze. Tem gente que acha que nasceu na Califórnia ou algum na China, na verdade nasceu em Israel. Exato. E é o seguinte, o primeiro modelo MVP lá, né, o Minimum Viable Product, né, o produto mínimo viável, ele estava lá, ó. O cara ficava com o telefone, recebia lá através, né, de uma aplicação só tela, da onde o cara queria, para onde queria ir, no telefone ele, né, pegava, colocava, né, onde você quer ir? De tal lugar para tal lugar. Aí o cara traçava a rota lá no computador dele e respondia. Então, ou seja, é um modelo básico para você resolver um problema real, que é a pessoa sair de um lugar e chegar no outro. Perfeito. Então, e hoje é uma ferramenta que quase a gente não vive sem ela. Não, com tranquilidade. E o Google comprou. Exatamente, viu, né, essa importância, e você pegar o próprio Google Maps é uma super aplicação. Aí você fala, pô, mas por que, né? Porque tem N outras coisas aí, você até falou também a questão do Google Kill, né, aí, né, algo nesse sentido. Tem muito Kill it Google. Kill de Google, né? Google, né, comentando muito aí. E o Google também tem uma parte muito interessante, né, para a galera que quer pesquisar também. O Google tem uma página também que ele fala muito das falhas, né, das coisas que ele lançou e que morreram, né, que ele achou que ia acontecer e não aconteceu. E eu acho que é muito, você comentou também bastante isso, essa cultura, e até essa é a próxima pergunta aqui, para depois a gente fazer a pergunta de fechamento. Como é que você vê aí para esses profissionais, né, para o pessoal que está começando, quer seja para quem já tem uma startup, ou quem está começando, como no nosso caso aqui, tem muitos empreendedores que partiram desde a formação empreendedora, receberam um primeiro banho de loja ali, de como é que funciona o mercado de energia, né, como é que consegue inovar nesse mercado, alguns conteúdos muito legais na nossa primeira fase do Energia, e a segunda fase é a fase de aceleração. Eles estão recebendo conteúdo de validação, MVP e depois pitch, né, que agora é a última fase. E como é que você vê essa questão da agilidade nesse contexto, né? Você falou bastante também na tua apresentação a importância de você não só ter a mentalidade, mas exercitar, né, essa mentalidade ágil e também usar ferramentas e formas, né, vamos dizer assim, de metodologias, né, mais do que até ferramentas, metodologias para que você possa fazer isso. Qual a importância dessa execução ágil, por exemplo, para o ambiente das startups? Como é que você vê isso hoje, né? E como é que, se a galera hoje não está exercitando também, como é que você pode dar esse primeiro passo, né? Uma dica para o pessoal começar do very beginning, aí, o que valeria a pena para o pessoal poder fazer dentro do seu projeto, né? O que ele poderia aplicar já de método, de ferramenta para dar o próximo passo? Então, a primeira coisa foi muito bacana que você falou, sobre eles entenderem que é muito mais do que sobre métodos, né? É sobre ferramentas. Porque quando você utiliza as próprias metodologias ágeis, ela precisa se estabelecer como ferramentas para o seu processo. Porque eu digo assim, você tem 3 fases, né, nesses processos, né? A primeira fase é a de negação, onde você geralmente ou acha que não vai dar, ou acha que não está aplicando, ou que não está funcionando. Depois você passa por essa fase e vai para a segunda fase, que é a da atração, que eu diria que é exatamente o momento que o seu pessoal, né, e os que estão nos ouvindo aqui, dentro do Energin, do projeto, estão. E essa fase de tração é a fase mais perigosa. Por quê? Porque ela é o momento em que você vai colocar aquela estrelinha no braço, vamos dizer assim, né? Que você vai realmente dar o passo importante, vamos dizer assim, o primeiro passo importante. E eu diria que esse passo importante, considerando que você os faça, né, com mindset e utilizando-se de ferramentas ágeis, traz alguns benefícios fundamentais. O primeiro, que você não se perca da ideia de que você tem que se manter focado no problema e não na solução. Porque, normalmente, a gente acaba se apaixonando pela solução e esquece que tem que resolver o problema. E resolver o problema não é só sobre ter a própria solução. Tem que ter uma conjunção de coisas que tem que atender. Por exemplo,
o investimento, o custo tem que ser viável. Então, ou seja, tem que ser uma solução viável. E quando você, né, se direciona através de modelos ágeis, você direciona focando nessa viabilidade, né? Quando você está desenvolvendo o próprio produto, você foca que ele tem que sempre, não pode se perder, dele resolver, né, o problema real. Então, você vai direcionar esse produto para o problema. Então, esse é um outro ponto principal. E, por fim, eu quero dizer que utilizar as metodologias ágeis, elas trazem, como o Scrum, por exemplo, né, mas eu diria que eu não queria que prendesse a nenhum tipo de framework ou metodologia. O Scrum é um deles. Mas eu tenho hoje praticado muito, né? Eu comecei querendo aplicar metodologias. E depois eu entendi que é o seguinte: você tem que desenvolver o seu próprio Agile, né? Vamos dizer assim, porque o que está ocorrendo muito é você pegar um modelo pronto, né? Encapsular e colocar a startup, o negócio ali dentro. Não é. Na verdade, é você pegar o seu modelo de operação, o seu problema, o seu negócio e criar o seu modelo ágil ali dentro, utilizando-se de todas as ferramentas possíveis. O Scrum, né, o Design Thinking, todos eles servem de processos. Mas, na verdade, a essência está em você executar ciclos rápidos, né? Executa rápido, entrega rápido, para que você tenha a estrutura de solução engajada no problema. E trazendo sempre, o mais cedo possível, soluções ou incrementos dessa solução. Porque grande parte dos empreendedores, isso eu vejo nas startups em que acompanho, eu fiz parte de uma, na verdade, na Califórnia eu fiz parte de duas, né? Mas a primeira, ela sucumbiu. E eu percebi que ela sucumbiu por quê? Porque ela se perdeu do real propósito de resolver uma dor. E aí ela tinha que pivotar, né? Ela tinha que shiftar, né? Mudar realmente, pivotar o seu modelo, e ela não quis fazer isso porque estava, né, aqueles seus fundadores, aqueles que, né, que pensaram na solução, ficaram presos e amarrados e apaixonados pela solução, e a solução, no fim, se descobriu que já existia algo muito simples, sendo feito, inclusive, pelo Google, e aí foi onde eu conheci, por incrível que pareça, foi aí que eu conheci o Killer de Google, que o pessoal comentou, você daqui a pouco vai cair na estatística do Killer de Google, então, ou seja, né, eles vão matar você porque já tem algo parecido. Então, é muito importante, né, se prender que o que você quer resolver o problema, porque muitas vezes você vai precisar mudar, né, o modelo de negócio, vai precisar ajustar, e às vezes isso é no caminho mesmo, e faz parte, porque você tem um objetivo muito maior, que é resolver e trazer uma solução viável. Bacana, Dias. Para a gente arrematar e finalizar, se você puder trazer assim, de forma muito concisa para a gente, cara, quais são as tuas considerações finais? Se você pudesse trazer para o pessoal, assim, se fazer aquele extrato, né, do extrato, aquele, né, suco concentrado aqui da tua apresentação, o que você deixaria aqui de posicionamento para o pessoal? O que você traria, né, para a nossa audiência aqui da Energy? Fica à vontade aí para as tuas considerações finais. Eu diria o seguinte, cara. Primeiro, eu quero usar o próprio Energy In, né, para a gente poder usar uma puxada, deixar uma mensagem para todos aí que estão nos ouvindo e dizer o seguinte: cara, não desista. Use suas energias. Se você acredita no seu projeto, se você acredita na sua startup, acredita na solução e, principalmente, se ela de fato resolve ou pretende se resolver, e você acredita nisso, faça. Faça você primeiro, use a sua energia, né? Se utilize dessas ferramentas ágeis, adapte à cultura, mas acredite que esse processo ele é vencedor. Ele, às vezes, demora um tempo maior do que a gente gostaria, mas ele é vencedor. E ele só é vencedor quando quem realiza não desiste. Vai, faz de novo, faz melhor, aprende naquele ciclo que eu falei e, principalmente, acredita nesse tipo de iniciativa. Porque uma das coisas que eu vejo muito e que lamento é a pessoa se frustrar com várias situações
que se perderam pelo caminho, que não foi frutífera, que não foi bem-sucedida e desiste. Quantas as organizações que a gente conhece que, na verdade, praticamente sucumbiram para renascer como fênix, né, como se fala, e realmente, enfim, transformar e mudar. Eu acredito na startup como algo transformador, que tem um motivo muito maior para realmente realizar mudanças no ambiente corporativo, realizar mudanças na sociedade. Então, cara, se você tem esse propósito, não desista. Use a energia do Energy In, a sua e do Meet Reapp aí do conhecimento e go, né? Avante, não pare. Diria que vai para cima, né? Vai para cima, cara, não cima, né? desiste. Porque, é isso aí. Eu diria mais, o ambiente está cada vez mais, vamos dizer assim, sedento por esse tipo de solução. Né? O Luiz é envolvido em muitas iniciativas, sabe o quanto tem gente buscando por soluções e não encontram. Então, gente, se conecte e mantenha aí sucesso, cara. E contem comigo. Legal, Elias. Mais uma vez, cara, a gente gostaria, né, que o Energy, né, te agradece aqui a oportunidade de ter tido você aqui com a gente, né, conosco. E a gente gostaria também de agradecer, né, a empresa, né, que Furnas, né, que é o nosso sponsor do primeiro ciclo do Energy. Então, muito bacana, né, a gente poder contar com uma grande empresa acreditando, né, no programa. Né, estamos caminhando aí para lançar próximos ciclos também. Então, isso vai ser muito importante, né, a gente trazer um super conteúdo aí para que vocês possam também complementar, né, não só a fase 1, mas também a fase 2 aí do programa. E nos vemos em breve muito bom. Na nova Masterclass. Mais uma vez, Elias, muito obrigado e nos vemos em breve aí novamente aí para falar sobre conteúdos, né, importantes, conteúdos relevantes dentro desse processo como um todo aqui que a gente está fazendo para empreender no mercado de energia, né, e sustentabilidade também. Muito obrigado e nos vemos em breve. Beleza, Luiz. Muito obrigado. Um abraço a todos. Parabéns também à Furnas, né, por esse fomento tão fundamental. E vamos em frente. Muita energia para todos. Isso aí, energia, né, energia da inovação, né, que a gente fala com a energia, né? Energia da inovação. Valeu, pessoal. Super abraço aí. Nos vemos em breve.